Olá, boa noite. Fechei e entrei de novo, que deu um problema aqui. As coisas não estão funcionando muito bem. Boa noite. Eu sou Flávia Rodrigues, professora de artes para terapia, uma profissão que reúne a professora, a terapeuta e a artista. As nossas conversas aqui no Arte para Terapia, elas são voltadas para todos os profissionais, todos os terapeutas que utilizam a arte na sua prática. E são eles os arteterapeutas, os terapeutas artísticos, os arte-psicoterapeutas, os psicoarteterapeutas, terapeutas criativos e também psicólogos interessados no tema, e vai interessar tanto a estudantes quanto a profissionais. Eu proponho o estudo da arte através da sua história, ou seja, da história da arte, focado na nossa prática profissional. Esse estudo deve ser voltado para o fortalecimento do uso da arte pelos terapeutas nos seus atendimentos. E este aprofundamento pode ser feito de forma leve e prazerosa e, o mais importante, sem tirar a energia da sua clínica para se dedicar a um estudo acadêmico que tem outra finalidade. Então, estamos iniciando mais um Papo de Terça, o Papo de Terça número 22, e seguimos aqui na nossa lista de desejos para o ano de 2022, e hoje eu vou falar sobre o desejo, sobre dois desejos, o desejo 4 e o desejo 5, que são eles transgredir regras e dar asas à imaginação. Esses dois desejos que eu vou falar hoje, eles foram ilustrados na nossa mensagem de Ano Novo, e vocês podem ver aqui no nosso destaque, no nosso feed, Desejos para 2022, eles foram ilustrados por duas artistas surrealistas mulheres. Transgredindo regras, eu trouxe a obra Meu Vestido Está Pendurado Lá, de 1933, de autoria da artista mexicana Frida Kahlo. Frida Kahlo é uma artista que foi considerada por André Breton, o grande teórico do surrealismo, como uma artista surrealista, embora ela não se reconhecesse como tal. Mas essa obra especificamente traz muitas características e muitos pontos em comum com o surrealismo. E o desejo número 5, que é Dando Asas à Imaginação, eu trouxe a obra de outra mulher. A obra é Refeição, de Lord Candlestick, de 1938, de autoria da artista inglesa que viveu muitos anos no México, Leonora Carrington. Então é legal se vocês quiserem dar uma olhada nessas imagens no nosso destaque. Na semana passada, o desejo número 3 era ficar com o essencial. Então eu trouxe a obra do Piet Mondrian, aquelas obras que são bastante conhecidas, com as linhas ortogonais pretas, usando cores primárias, muitos quadrados. Então, com essa ideia de ficar com o essencial, e falamos muito sobre essa questão da regra, da estrutura, da segurança, da organização e da estabilidade, a partir dessa obra. E hoje a gente vai fazer um movimento inverso, trazendo a ideia de transgredir as regras e dar asas à imaginação. E para nos ajudar nesses dois movimentos, eu trago também, mais uma vez, a arte moderna, a história da arte com o dadaísmo e o surrealismo. Esses movimentos, o dada e o surrealismo, vão nos ajudar a auxiliar o nosso cliente no sentido de adquirir flexibilidade e lidar com a vida quando tudo parece estar de pernas para o ar, porque o movimento dadaísta, especialmente, vai estar lidando com isso. O movimento é um grupo de artistas que se reúne inicialmente em Zurique, na Suíça, um país neutro, mas no meio da Primeira Guerra Mundial, 1916. Então é um momento em que realmente de crise absoluta, onde tudo vira de pernas para o ar. Então, se por um lado a gente se depara com pessoas que precisam do que a gente falou na semana passada, da estrutura, dessa organização, que o Mondrian dá uma forma muito clara, pessoas que estão vivendo assim no excesso, muitas distrações, falta de foco,
Então a gente falou muito sobre isso, de retirar essas coisas que estão demais, que estão nos atrapalhando, né? Tirando isso de cena, organizando, entendendo o que é realmente importante nesse momento, né? Entendendo também aquela história, né, do menos é mais, né? Eu posso ter, o que eu posso fazer com poucos recursos, né? E o Mondrian vai dizer pode fazer muito com poucas cores, né? E com uma limitação de uma regra, por exemplo, como as linhas ortogonais, né? Lembrando que na arte moderna e contemporânea, é o artista que cria as suas próprias regras criativas, né? E no caso da terapia, na maioria das vezes, ou muitas vezes, o próprio cliente vai estabelecer as suas regras também. Eventualmente, o terapeuta pode entrar com alguma proposta, né, um pouco mais diretiva, estabelecendo algumas regras para o jogo. Isso também tem o seu lugar. Então, por um lado, a gente tem pessoas que estão precisando do Mondrian, a gente tem, por outro lado, pessoas que estão presas nesse excesso de regra, nesse excesso de planejamento, né, numa rigidez muito grande, né, que seria assim, um ponto exagerado disso, e que estariam precisando de flexibilidade, de transgredir algumas regras, né, de fazer coisas diferentes, né, e dar assim algum crédito aos seus sonhos, à sua imaginação, aos seus devaneios, né? Porque a vida também precisa disso para enriquecer. Então, se por um lado um artista nos ajuda a gente sair um pouco da confusão que a gente está vivendo, uma confusão muitas vezes paralisante, né? Por outro lado, outros movimentos de arte vão dizer para você simplesmente se soltar um pouco mais, relaxar, ter mais humor, né? E experimentar novos caminhos, né? Então, assim, o dadaísmo, especialmente, vai ter assim uma proposta muito importante de desconstrução de crenças e valores e vai trazer muito claramente essa posição assim, ele vai dizer para você não tem controle sobre a vida, né? Então, eles vão propor no processo artístico, no processo criativo, um processo que vai valorizar muito o acaso, né? E essa falta de controle. Então, muitas vezes, a falta de controle para algumas pessoas é uma coisa aterrorizante, né? Então, experimentar, e eles têm assim exercícios, jogos, tem muitas práticas que eles vão fazer para experimentar isso. Então, conhecendo esses processos criativos próprios do dadaísmo, que eles inauguram dentro da história da arte, a gente pode propor, né, inclusive para os nossos clientes, algumas coisas desse tipo, né, para reavaliar, até falar desse movimento, né? Então, assim, como é que ele nos ajuda quando tudo aquilo que a gente acreditava, tudo aquilo que a gente planejou, né, acaba de uma hora para outra, né? Então, essa desconstrução e entender isso como parte da vida vai ser uma coisa extremamente importante. E deixa eu botar na tomada. Às vezes acontecem essas coisas. Eu tô assim, ainda tô com um pouco de tosse, eu preciso beber uma água de vez em quando. Uma coisa, no caso da proposta da semana passada com o Mondrian, né, até uma das pessoas que assistiu me chamou a atenção por uma frase que eu falei, que depois eu fiquei pensando bastante nela, né, de uma obra do Mondrian com as linhas perpendiculares pretas, um quadro quadrado, e a área central era a maior área, né, uma área em branco, né, e eu falei alguma coisa no sentido dessas linhas pretas, né, sustentando esse espaço vazio e esse branco. Então, assim, muitas vezes, né, a gente é muito difícil a gente manter aquele espaço em branco na nossa agenda, né? Aquele espaço que é pra gente, aquele espaço para não fazer nada, né? Ele é muito facilmente invadido, né? Então é uma coisa interessante, né? Você pegar um artista que te dá um retrato disso, né? Você olha e você vê ali, nossa, é isso, como é difícil, como eu preciso
dessa estrutura. Né? Então a gente tem esses dois perfis, né? E duas situações, às vezes é a personalidade da pessoa, o perfil da pessoa, mas às vezes também é uma situação específica que ela está vivendo. Né? Então, assim, o que ela está precisando? Ela está precisando de um Mondrian ou de uma Frida Kahlo, por exemplo. Né? Precisa se revoltar, quebrar regras, né? Dizer, não, isso aqui não me serve mais, eu vou fazer outra coisa, tchau para vocês. Né? Uma atitude que pode parecer radical, mas às vezes é uma coisa extremamente saudável e necessária. Né? E quando a outra, assim, sabe, para um pouco com essa confusão toda, dá uma aterrada e uma segurada, né? Porque nos dois casos, são casos em que a pessoa está sofrendo por causa daquilo, né? E os terapeutas que trabalham com arte, vai ser importante que a gente se aproprie da história da arte, se aproprie do que os artistas fazem, né? Do que eles propõem, para que a gente tenha esse modo, né, da gente poder ajudá-lo, né, auxiliá-lo nos atendimentos, tendo a história da arte como uma referência. Né? E isso pode tanto ser algo que você vai falar, que vai estar explícito, como algo que o terapeuta sabe, o cliente nem fica sabendo, mas ele está usando toda aquela proposta que vem da arte, né? E uma coisa interessante também, né? Esse dar asas à imaginação, que o surrealismo ele vai incentivar, né, a imaginação, né? A imaginação ela deve ser levada em conta, os sonhos devem ser levados em conta. São artistas que vão, por exemplo, estar tentando colocar na sua obra, na sua pintura, explorar essa construção incoerente do sonho, né? Então, como colocar aquelas coisas conhecidas numa situação muito estranha, muito incoerente, né? Então, o surrealismo está aí. E quantas vezes a gente vive situações em que as coisas parecem, eu conheço todo mundo que está aqui, conheço tudo que está acontecendo aqui, mas tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que parece estar fora do lugar, né? O surrealismo mostra isso, né? Ele coloca coisas que parecem muito absurdas de estarem juntas, né? Então, voltando para o primeiro movimento, né, do transgredir as regras, o dadaísmo vai ser esse movimento que vai nos ajudar nesse sentido de transgredir as regras. Por quê? É um movimento que nasce no meio da Primeira Guerra Mundial, né, com um grupo que se reúne inicialmente em Zurique, na Suíça, e eles vão estar questionando a própria arte. O artista, a obra, a arte, o valor, a autoria, né, e todos aqueles processos, quer dizer, como que se fazia arte, quer dizer, como se fazia arte até então e como vai se fazer arte daqui para frente. Né? Então, naquele sentido, a maneira como as coisas foram construídas até aqui não deram certo. Né? Então, a gente, a partir de agora, tem que fazer de outro jeito. Então, eles vão buscar muitas maneiras novas de criar. E isso vai incluir a questão dos materiais. Então, muitos materiais do cotidiano, né, eles vão falar assim, tudo que está na vida é material para arte. Né? Então, já que está a matéria-prima, eu não preciso da tela, da tinta a óleo, né, do cavalete, nada disso. Eu vou usar qualquer coisa. Vou pegar objetos, vou pegar lixo, vou fazer roupa de papel, né? Então tem toda uma busca de novas possibilidades. Então isso é muito interessante, né? Eu costumo dizer que o ano de 2020 foi um ano dadaísta. Então, assim, a aproximação com esse movimento me ajudou muito. Ajudou a mim, ajudou meus clientes, ajudou muitas pessoas. Assim, eu conversei com muitas pessoas e muitos terapeutas nesse período, justamente entrando com essa questão do dadaísmo, porque, entre outras coisas, ele resolveu muito a questão da falta de material. Num dado momento, não se tinha material, as lojas fecharam, nem todo mundo tinha dinheiro e tal, então como é que você vai fazer? Né? Como é que vai fazer arte?
né? E eles vão dizer com qualquer coisa. Então, aprender isso foi fundamental, né? E talvez existam outros momentos em situações específicas de uma pessoa em que ela esteja numa situação assim, em que não dá mais para fazer do jeito que está acostumado. Aquilo não funciona mais, né? Aquilo que ela costumava usar, ela não tem mais acesso. Mudaram os recursos, mudou o momento de vida. Então tem que se adaptar, né? E entender, olhar em volta e ver que tem outras coisas possíveis, né? Tem muitas coisas que a pessoa pode trazer para esse trabalho, e o nosso ponto principal na terapia com arte é desenvolver essa autoexpressão, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eles vão propor e que são muito interessantes para, por exemplo, quem trabalha com grupos terapêuticos, são os trabalhos coletivos. Várias pessoas fazendo a mesma pintura, o mesmo desenho, né? E isso é maravilhoso porque você começa a perceber, e as pessoas depois no compartilhar começam a perceber como que elas lidam com essa situação de não ter controle sobre o processo e sobre o resultado, né? Eu estou fazendo um desenho, vem outra pessoa, mexe no meu desenho, e eu vou andando, depois eu estou desenhando no desenho do outro, então tem o meu constrangimento de interferir na obra do outro, tem o meu incômodo quando alguém interfere no meu, né? Eu não sei no que aquilo vai dar, então toda essa ansiedade, então as pessoas vão lidar com isso de maneira diferente, vão ter aqueles que vão curtir, que vão achar aquilo maravilhoso, e aqueles que vão entrar numa ansiedade muito grande. Então também vai caber ao profissional que está ali administrando as emoções, né, desse momento. Mas é uma questão também, essa questão do trabalho colaborativo, né? Então a autoria fica diluída. De quem é esse trabalho? É do grupo. Como é que você se vê no grupo? Qual é a sua... como é que você está se vendo ali, né? Porque às vezes a pessoa faz a pintura e assim, nossa, eu sumi, tudo que eu fiz desapareceu aqui. Então todas essas questões que vêm com essa criação coletiva são questões importantes, né, de cada um para uma conversa. Uma outra coisa que não só o dadaísmo, mas também o surrealismo vão trabalhar bastante, é essa questão do desenho espontâneo, por exemplo. O desenho automático e o desenho espontâneo, os surrealistas, por exemplo, eles vão estar interessados na psicanálise, no inconsciente. Então, essa questão da escrita criativa, por exemplo, né, a escrita automática, né, ela vai partir daquela associação de palavras, né, que eram práticas da psicanálise. Então, aquela associação de palavras, no caso ele vai propor que escreva também livremente, as ideias vindo livremente, as palavras, as frases sendo construídas sem o controle, né, sem racionalizar, só deixar as coisas saírem. E os artistas plásticos vão também pegar essa ideia de como é esse traço que vai dar no outro traço, essa mancha que vai dali, como é que é essa também uma associação de linhas e formas, né? Então esses dois movimentos, o dadaísmo e a primeira fase do surrealismo, vão trabalhar com essa questão também da espontaneidade, da experimentação, monotipia, colagem, fotografia, cinema, mistura, poesia, tudo, né? Tudo vai acontecendo junto, né? Então é um momento assim muito criativo em que esses artistas vão andar na contramão de tudo que tinha sido proposto, né, pela arte até aquele momento. E vai influenciar bastante os artistas contemporâneos. As performances vão nascer aí. Então, muitas das coisas que eles propõem são extremamente interessantes para a gente estar usando na terapia, né? Então, esse transgredir regras estaria muito ligado a esse movimento dadaísta. Dar asas à imaginação, né? Olhar com interesse para os sonhos e para o inconsciente, já é algo que o surrealismo vai propor nos seus processos artísticos. Eles vão estar trabalhando
também com essa coisa do espontâneo, mas num determinado momento, nos anos 30, eles vão, por exemplo, se dedicar à pintura de sonhos, por exemplo. Né? Então, explorar essa estrutura de como é que um sonho se organiza, né? É uma loucura se a gente dorme e criamos imagens, criamos filmes, criamos histórias, né? A gente está dormindo, a gente está vivo. É como se tivesse uma outra vida acontecendo, né? Que a gente desconsidera, né? Então eles vão trazer isso, vão considerar isso e vão estar assim também com essa pesquisa mesmo, né? De como colocar numa pintura ou num desenho, como é que isso acontece num sonho? Como é que uma coisa se transforma em outra? Né? Como é que assim, no cinema, por exemplo, né? No cinema você abre uma porta, eu estou saindo do meu quarto, abro a porta, estou no meu quarto de novo. Né? Então, essas situações que a gente sonha, né, que estão no nosso inconsciente, eles vão transformar em arte. Então, essas coisas todas são bastante interessantes. Então, valorizar a imaginação, valorizar o sonho, valorizar os nossos devaneios, né? E assim, ser criativo, né? Experimentar também novas linguagens. Então, esses artistas vão nos oferecer essas propostas. E os jogos, por exemplo, né? Os surrealistas têm vários jogos, o Dada também. Então, esses jogos vão trabalhar, por exemplo, também essa questão da autoria, né? Trabalho colaborativo, a autoria dilui, né? Então, e eles têm jogos, desenhos, você começa a escrever, a outra pessoa continua e depois você vai ler o texto, né? Recortar palavras aleatórias, colocar num saco, sacudir, ir tirando aleatoriamente, né? Então tem coisas que eles propõem que a gente também pode pegar e adaptar. Entende? Essa questão das palavras, por exemplo, eu faço com imagens, né? Então pego assim recortes de imagens aleatórios e em vez da pessoa escolher o trabalho para fazer uma colagem, ela vai botar a mão no saco, vai ficar com o que vier. Então ele também vai dizer assim, com essa coisa assim, movimentos que ajudam a gente a pensar como é que anda a nossa flexibilidade na vida, né? Por exemplo, você fazer uma prática na terapia onde você não tem controle nenhum. Então, assim, você diz assim, pega 3 fotos desse saco, você vai fazer um trabalho aí, pega 2 palavras dali sem olhar. Então é uma coisa assim meio... você tem que dar conta daquilo, é isso que você tem. Você vai fazer a sua poesia, a sua colagem com isso. Porque é isso que tem, é isso que está aí, é o que temos para hoje. E quantas vezes na vida acontecem coisas assim? Então é importante que nós, terapeutas, percebamos, né, isso na nossa vida, como é que a gente lida com isso, como é que a gente acha que essa ideia da arte pode nos ajudar. É importante que a gente faça esse exercício, né, a gente perceba isso e, num segundo momento, a gente vai estar levando isso efetivamente para o nosso trabalho, com os nossos clientes, ajudando os nossos clientes nos nossos atendimentos, e isso vai enriquecer demais o papel da arte na sua prática profissional, né? Então, não sei se temos alguma pergunta aqui, mas eu estou achando que não. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. Temos apenas boa noite, mas ninguém fez nenhuma pergunta. Então, assim, basicamente é isso. Particularmente, essa lista de desejos 2022, ela tem sido, assim, muito interessante para mim, né? E tenho tido, assim, muito retorno de pessoas que estão, assim, tendo sacadas, assim, muito legais nas suas vidas, né? E no seu trabalho. Especialmente o ficar com o essencial da semana passada, que ele deu, né, bastante repercussão, das pessoas comentando, pessoas que assistiram e fizeram algum exercício nas suas vidas, né? Eu acho que esse é o primeiro passo para depois estar levando isso efetivamente para os seus atendimentos, experimentar em si, né, viver e aí assim entender como aquilo é potente, como aquilo é importante,
né? Então, assim, trabalhar arte, né, no processo terapêutico tem a parte, por exemplo, da sensibilização dos materiais, do uso dos materiais, mas não é, essa é uma parte desse trabalho, né? Estar em contato, estar próximo da arte, da sua história, dos textos, né, de arte, dos artistas, das propostas criativas deles e saber pegar isso e transformar isso em uma proposta no seu trabalho terapêutico é fundamental, na minha opinião, para quem pretende usar a arte na clínica, no seu espaço terapêutico, né? Então, assim, o nosso papo de hoje vai ficando por aqui e ele vai ficar gravado. Eu gostaria muito de ter a opinião de vocês aqui, que vocês comentassem, se tiverem algum exemplo, né, alguma sugestão, podem colocar aqui nos comentários as suas impressões. E eu espero vocês na próxima terça-feira, às 19h30, aqui no Instagram Arte para Terapia, e eu vou falar sobre o sexto desejo. O sexto desejo é explorar múltiplos pontos de vista. Então, eu vou falar de outro movimento da arte moderna, que é o cubismo, né? Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês e espero vocês na próxima terça. Muito obrigada, Fernando, Edson, Maria Tereza, Heloísa, não sei quem mais está aqui, Joyce, Bernardo, Heloísa, né? Então, assim, muito obrigada pela participação. Espero vocês na próxima terça. Lembrando, papo de terça, toda terça-feira, 19h30, no Instagram Arte para Terapia. Beijo para vocês, até semana que vem.